Propósito de vida. Uma expressão absolutamente romantizada por todos os lados. Será que você já se perguntou o que isso significa de fato para o meu cérebro? Será que isso é apenas uma ideia bonita ou algo prático para a minha vida? Talvez você esteja de fato precisando exatamente disso ou ainda buscando o seu propósito de uma forma errada. Afinal, propósito não necessariamente é algo místico, é algo metafísico, é algo que de fato vai salvar 100% do mundo, mas ele é, na verdade, algo que já está dentro de você e, naturalmente, você precisa identificá-lo. Neste episódio, eu vou te mostrar como identificar o seu propósito com base em fundamentos técnicos e, o mais importante, como viver de acordo com ele. Preparado? Vamos junto então para isso. Meu nome é André Burick, eu sou neurocientista de expansão humana e criador do método Reprograme Seu Cérebro. Hoje eu vou te mostrar então, portanto, como identificar e, mais do que isso, seguir o seu propósito de vida de uma forma prática, sem complicações e com base em fundamentos técnicos. Este é o guia que vai te ajudar a trazer clareza para a sua jornada, trazer clareza para a sua mente e te mostrar como você alinha as coisas do seu dia a dia a algo que realmente faz sentido para você. Então, fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar, inclusive, como é que você pode fazer para dar o próximo passo de uma forma personalizada e gratuita. Então, bora nessa? Se esse assunto, então, é importante para você e você já sentia esse pensamento a respeito de propósito de vida, deixa o seu like aqui, aproveita para se inscrever no canal, ativando as notificações, porque são 10 anos literais trazendo aqui todas as semanas um conteúdo de absoluto valor para que realmente você tenha o seu cérebro trabalhando a seu favor. Por que é importante identificar o seu propósito? Primeira coisa é que se você sente que o que você faz hoje não conecta com você, não ressoa com algo interno, é porque sim, falta propósito. Mas não dessa forma romantizada, como dizem por aí, porque no fundo o propósito é a peça que gera significado e sentido, ou seja, faz o seu cérebro se conectar com aquilo que de fato está sendo feito. Imagine comigo que você faz algo que você fala, cara, isso que eu tenho que fazer não faz sentido. E como não faz sentido, você procrastina, você sente preguiça, você não tem vontade de fazer, você começa a desenvolver uma certa apatia por isso. No fundo, é exatamente isso que a pessoa faz, mas não com uma coisa, às vezes com a vida inteira, porque simplesmente não tem sentido. Propósito é, portanto, sentido. É aquilo que, como um remédio, elimina a desconexão, elimina a apatia, e sem ele é como se as suas ações estivessem desconectadas de um fio condutor para você mesmo, para a parte mais importante de você. Neurologicamente, o propósito age como um alinhador. Ele ajuda a ativar áreas cerebrais relacionadas à motivação, como o núcleo accumbens, por exemplo, criando um círculo positivo, onde você de fato faz e sente prazer por ter feito aquilo, sente conexão com aquilo e quer fazer mais daquilo, ou seja, você se conecta com a vida, se conecta com a atividade, e é exatamente isso que o propósito faz. As suas ações não são apenas mais tarefas a cumprir, elas passam realmente a fazer parte de algo maior, algo que faz inclusive você sentir que você é útil para o mundo. 2 erros comuns sobre o propósito. E, portanto, antes de a gente partir para realmente o caminho para o seu propósito, é essencial desmistificar algumas ideias que podem sim estar te atrapalhando, porque atrapalham muitas pessoas. A primeira delas é acreditar que o propósito é algo grandioso, é algo místico, é algo metafísico, quase mágico. Esse é um dos erros mais comuns, porque de fato o propósito não tem a ver com você criar a próxima tecnologia revolucionária que vai salvar milhões de vidas, eliminar a fome e criar a paz mundial imediatamente. Esse tipo de pensamento, inclusive, tão grandioso assim, que realmente resolve tudo sem passo a passo, sem que você se permita sequer chegar lá, gera uma certa pressão em você, pressão no seu cérebro, e paralisa sua capacidade de pensamento, porque obviamente você olha para aquilo e fala, cara, como eu vou fazer isso? Soa distante demais, soa quase que utópico, quase que impossível. O propósito pode até chegar lá, mas no dia a dia ele é algo muito mais simples. Ele é exatamente o que tem por trás da palavra sentido. Você tem que de fato perceber que há um sentido para você naquilo que você está fazendo, essa é a etapa de número 1, e também há um sentido para o mundo de você estar fazendo aquilo. Ou seja, é o sentido que importa para o mundo, sendo o mesmo sentido que importa para você, que é quando você se conecta com o mundo. É esta conexão. Eu sempre digo que o objetivo que você tem de vida é algo que é de você para você, ou de você para sua família, de você para o seu núcleo. Propósito de vida é algo de você
para o mundo. E é exatamente essa a ideia de um propósito. Então, pense nesta conexão destes dois elementos que eu acabei de te falar, porque isso de fato vai te ajudar a achar este caminho. E mais do que isso, eliminar este primeiro mito, que propósito é algo que tem que gerar uma transformação megalomaníaca. Mito de número 2, buscar propósito fora de você. Esse talvez seja o maior erro, é tentar encontrar o propósito em algo externo. Imagine só como se fosse uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de um projeto que de fato você considera importante. O propósito não está lá. O propósito, inclusive, pode estar em todas as atividades que você faz, desde as pequenas até um novo emprego, até o seu emprego atual, até o que você já faz hoje. Você não precisa sair da sua vida, buscar coisas absolutamente inusitadas para sentir sentido. O propósito, portanto, não está fora, ele começa dentro de você. Imagine só quão esquisito seria Neymar abrindo páginas amarelas e falando: cara, o que eu faço hoje da minha vida? Olha só, uma vaga de jogador de futebol no Santos, eu vou aplicar para isso. Não faz sentido. De fato, por que não? Porque parte de dentro. Tudo que é nosso, seja talento, habilidade, propósito, se procura dentro. Neurocientificamente, isso faz total sentido. Quando você se baseia, inclusive, em fatores externos para definir as suas ações, o seu cérebro ativa áreas associadas à ansiedade, à insegurança, porque esses fatores já estão fora de você e principalmente fora de controle. Se você de fato se conectar com algo interno, é muito mais gratificante, você de fato passa a ter controle e aí ativa outras áreas, como ligadas à motivação, à recompensa, trazendo uma sensação de realização e de direção. Então agora vamos lá, mãos à obra para identificar o seu propósito. Inclusive, essencial dizer antes de qualquer coisa que existem sim vários caminhos que te levam a essa identificação, a esse mapeamento. Isso é tão verdade que no nosso evento chamado Reborn, que é um evento presencial, eu ensino vários caminhos, várias formas de você identificar esse propósito, e lá inclusive a gente vai além. Eu ensino você a montar a sua vida ao redor do seu propósito e, mais do que isso, monetizar o seu propósito, porque aí você expande o seu impacto no mundo. Você, inclusive, se quiser mais detalhes, encontra mais informações sobre esse evento no link aqui embaixo nas informações. Mas aqui, neste episódio, eu vou te dar um dos caminhos mais poderosos, que é de fato você olhar para o seu passado. Eu quero que você reflita não sobre qualquer coisa que você passou, mas principalmente os problemas que você já enfrentou e especialmente os que você já superou. Por quê? Porque simplesmente existem milhões de pessoas passando agora, neste exato instante, pelos mesmos problemas que você superou ou que de fato ainda passarão nos próximos meses e anos por este exato mesmo experimento que você teve e que de fato você superou. E isso é importante porque você sabe as dificuldades que você realmente passou ao redor daquele contexto, você sabe exatamente os desafios emocionais, o impacto que teve na sua vida pessoal, profissional, ou seja, você tem muito mais clareza, e esta clareza vai conectar com o que de fato a pessoa precisa. E mais do que isso, você sabe exatamente o que as outras pessoas que estão passando pelo mesmo sentem e pensam e, portanto, sabe o que elas têm que fazer, mas mais do que isso, como elas têm que fazer. Por exemplo, se você enfrentou uma crise na sua carreira, mas você conseguiu resolvê-la, saiba que outras pessoas podem estar precisando desta mesma ajuda. Isso, obviamente, cria uma conexão verdadeira e significativa entre você, aquilo que você autenticamente é, aquilo que você realmente passou, e mais do que isso, quando você vê uma outra pessoa passando por aquilo que você passou, pela dor que você teve, você conecta. Isso se torna mais do que apenas só o dinheiro. Não que isso não faça parte, mas que simplesmente vai além. Você realmente quer ajudar, porque você sabe quão complexo, quão doloroso, quão difícil é este momento. Então chega num ponto em que você tem as bases práticas para que de fato você consiga ajudar a pessoa a superar. Talvez você pense: mas André, poxa, eu não vou ter todo o fundamento técnico. Aprenda, vá atrás, identifique aquilo que você precisa aprender e aprenda, mas parta de algo que realmente conecta com você de uma forma diferente, porque não foi apenas um evento que você passou, se arrastou ao longo da sua vida. Não, aquilo permeou todas as moléculas do seu pensamento, dos seus sonhos, enfim, tudo aquilo que de fato foi você ao longo desses dias. Então, para esse caminho, o que você faz? Pergunte-se quais problemas eu superei que poderiam ajudar outras pessoas. E se coloque no lugar da pessoa e pensa assim: poxa, o que eu gostaria de ter ouvido ou aprendido quando eu passei por isso? Mais uma pergunta: como eu posso transformar a minha experiência em algo útil para os outros?
e identifique o público que você quer ajudar. Se você, portanto, seguir este caminho, o passo natural e seguinte é você pensar nas pessoas que você de fato quer ajudar. Quem são estas pessoas que estão hoje passando por aquilo que você passou? E por que isso? Porque muitas vezes identificar um público específico facilita demais a conexão, facilita demais você saber exatamente o que você tem que fazer e, portanto, facilita a sua conexão com o seu propósito. Refletir, portanto, sobre o impacto que você quer gerar no mundo, gerar nestas pessoas, ajuda a direcionar as suas ações e decisões de uma forma muito mais clara e muito mais alinhada. E agora você tem, portanto, um público e você tem um problema que eles têm. Agora é hora de você ser criativo e pensar, poxa, pessoas têm este problema e eu sei quem são estas pessoas. Você tem, portanto, que achar a forma certa de conversar com estas pessoas, ou seja, como eu posso levar esta solução para estas pessoas. Será que é um projeto? Será que é simplesmente uma conversa? Será que é um material? Será que é um livro? Será que é algo maior do que isso? Literalmente existem infinitos caminhos. Essa é a hora de você ser criativo e, portanto, criatividade é criar. Você vai criar um novo caminho. Não fique buscando aquilo que já existe. Se você realmente partir de dentro, efetivamente você conecta mais com isso que você vai fazer e, mais do que isso, se torna mais autoral, se torna mais único, se torna mais identificável pelas pessoas como algo que elas não tinham encontrado antes, porque de fato elas não tinham. É algo novo, é algo único, é algo seu. Então, André, eu preciso absolutamente agora que eu sei largar tudo o que eu faço e simplesmente me jogar nisso. E a resposta é um sonoro não. Porque o que você vai de fato fazer é realmente conectar isso no seu dia a dia. Muitas vezes, imagine só que o problema que você resolve para o mundo é a fome mundial. Esse é grandioso, né? Mas muitas vezes a gente quer resolver algo que muita gente tem, mas a gente esquece, de repente, daquele mendigo que está na esquina da nossa casa e a gente não faz nada por ele. Então, como de fato começar? Você vai olhar para aquilo que está ao redor de você. Quem destas pessoas que está passando por estes problemas que você tem contato hoje? Comece a ajudar, comece a realmente colocar o pé na água, não se jogue de uma forma simplesmente desenfreada, sem saber o que você está fazendo, até porque você tem que sentir, você tem que se conectar na prática com a ideia e não só se conectar com a ideia, porque isso é muito fácil, é muito utópico e muitas vezes você acaba mais se confundindo. O problema que surge nisso é que a gente tem dois problemas. Um deles é, André, eu não sei nem que ideia ter, eu tô perdido nisso e eu não consegui chegar em nada. Esse é um problema. E o segundo é, poxa, André, eu tive a ideia, mas eu não consigo conectar na prática com absolutamente nada. Eu não sei o que eu poderia fazer. Será que é um projeto? Será que é um livro? Eu não sei o que fazer com isso. Ou seja, para qualquer um destes pontos, se você de fato quiser ajuda, tem uma coisa muito especial para você. É uma sessão estratégica personalizada com uma pessoa da nossa equipe e nesta época de encerramento de ano a gente realmente quer ajudar e fazer algo de fato para você. A ideia é que você tenha uma chance de conversar sobre você para entender e alinhar o seu propósito com ações práticas, entender efetivamente como transformar aquilo que é o seu próximo ano e efetivamente, por conta disso, transformar a sua vida. Então, te faço um convite formal para uma sessão estratégica gratuita, só que naturalmente envolve o tempo, a agenda da nossa equipe, então a gente vai colocar alguns slots, né, alguns horários específicos para que de fato isso aconteça. Então, se isso é interessante para você, corre, clica no link que está na descrição deste episódio, porque lá a gente vai primeiro identificar aquilo que faz sentido para você e que muitas vezes você de certa maneira está bloqueando ou está sendo até cego em relação a isso. Depois a gente vai descobrir como alinhar os seus talentos, valores ao impacto que você realmente quer gerar e principalmente criar um plano claro para alinhar a sua vida ao propósito que de fato está dentro de você, eliminando quaisquer padrões ou travas que de fato estão aí. Esse é um grande presente para que de fato a gente vire esse ano e de fato também comece 2025 de uma forma diferente, de uma forma muito mais presente, de uma forma muito mais profunda, de uma forma muito mais conectada. Então, o link para agendar está na descrição e no comentário fixado aqui nesse vídeo. E a grande conclusão, moral da história desse episódio é que o propósito realmente faz uma tremenda diferença para você e para o seu cérebro. Não é sobre fazer algo que é místico, algo absolutamente fora de você. Não, é sobre viver com sentido. É olhar para aquilo que é a sua vida, a sua atividade, o seu dia e falar, cara, eu fiz isso e realmente eu sinto orgulho do que eu fiz. Eu não fiquei simplesmente patinando ao longo dos dias, meses e anos da minha vida. Então, com essas estratégias que eu te mostrei hoje, você já tem um caminho claro. Espero efetivamente ter te ajudado. Eu quero um comentário aqui embaixo me dizendo qual é, de fato, esse propósito, se você identificou.
E se você de fato se compromete a colocar em prática, ou seja, pelo menos tentar implementar esses passos que eu te passei. Escreve aqui embaixo compromisso, só para eu saber se efetivamente você está em campo e comprometido não comigo, mas com 2025 para você mesmo sendo diferente. Se você ficou com alguma dúvida, volta esse episódio, assiste de novo para efetivamente ter os passos desenhados para que você realmente possa colocar a mão na massa. Fechou? Se você então quer mais um passo adiante, então eu vou te mostrar aqui, ó. Este é o passo adiante, como é que você desenvolve um novo sistema mental, porque você tem que ter o propósito, mas se o seu cérebro continuar procrastinando, com preguiça, com falta de foco, energia, não vai adiantar, você precisa das duas coisas. Então, clica aqui e a gente segue de lá.